Rádio Livre. Guarujá. E neste momento eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Guarujá uma turma aqui muito bacana que já está aqui falando comigo sobre histórias, né? Histórias do Oriente Médio, enfim, de uma região que eu acredito que aqui o Ocidente, a América Latina, pouco conhece, né? Pouco conhece sobre a região. E é um prazer recebê-los aqui para tentar falar um pouquinho, esclarecer um pouco mais, inclusive porque vai haver um festival, um importante festival de cinema, né, em Florianópolis, que é a Questão Palestina em 5 filmes, né, que começa na quarta-feira, dia 4, né, nessa próxima quarta-feira, dia 4, e vai até dia 24 de maio. Então, portanto, é para a gente falar um pouquinho sobre esse festival palestino, né, que vai acontecer na Fundação Badesc, é isso mesmo? Na Fundação Badesc. E vamos contar aí com essa participação desses 5 filmes. Eles vão contar um pouquinho para nós sobre esta promoção, sobre esse festival de cinema palestino. Estão aqui nos estúdios, primeiramente, o Ricardo Hello, que é... Ricardo, boa tarde. Primeiro, antes de tudo, consegui pronunciar o seu nome corretamente, é isso? Eu pronuncio Elo, mas Elo. certo seria Hello. Para a gente entender, Ricardo, você é representante do Cine Art 7, é isso? Isso. Uhum, que é um produtor de filmes, é isso? Não, o Art 7 é um cineclube, é uma reunião de pessoas que colocaram justamente esse nome em homenagem a Darcy Costa, Ilhéu, Manezinho, cinéfilo, que em setembro completa 90 anos, e ele teve sim o cineclube Art 7 que funcionou por 11 anos no Badesc, de 86 a 97. Perfeito. E em homenagem a ele, a gente continuou, colocou o nome do nosso cineclube Art 7. Excelente. Aqui presente nos estúdios também, Manhal Kassurra. Kassurra, que é representante da comunidade palestina. Boa tarde também, como vai o senhor? Boa tarde. Tudo bem. E também aqui nos estúdios, Kader Othman, que também é representante da comunidade palestina. Pronúncia correta do sobrenome? Othman. Kader Othman. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. Só para a gente entender um pouquinho, a comunidade palestina de Florianópolis ou de Santa Catarina? De Florianópolis. De Florianópolis. É o Comitê Catarinense de Solidariedade ao Povo Palestino, que ele tem uma sede aqui em Florianópolis. Porém, ele representa os palestinos que estão em Tubarão, em Bituba, Laguna, Criciúma, até um certo limite é a de Camboriú também. Esses palestinos ali que fazem apoio ao comitê. É grande essa comunidade? A gente percebe, né, que cada vez mais cresce, né? 200, 300 famílias tem nessa comunidade toda. Agora, vocês têm ideia de quantos palestinos em Florianópolis hoje em dia, assim? Em Florianópolis, acredito que em palestinos tem mais ou menos dividido pela metade, palestino-libaneses. Agora vieram os sírios, devido à situação da Síria, veio bastante sírios, imigrou bastante sírios novos. Agora, os palestinos, os libaneses, que mais ou menos pela metade, uns 500, mais ou menos, palestinos com 500 libaneses. Perfeito. A gente esclarece um pouco que há diferenças, né, entre o palestino, entre o libanês, né, porque às vezes a gente tem uma ideia de que o árabe seria a pessoa que vem do Oriente Médio seria uma coisa só, né, que há diferença, né, o sírio é de um país, o libanês de outro, o palestino de uma outra região, né? Eu digo que a diferença está entre cada um, como é que se encara seu problema. O libanês tem um problema de certa maneira, os sírios têm outro problema que tem que ser encarado de maneira totalmente diferente. O palestino já tem terceiro problema que também é encarado de maneira diferente. Perfeito. Mas em si são a mesma raça, praticamente as mesmas crenças,
Mesma cultura, mesma tradução, mesma comida. Uma deliciosa comida. Agora, bom, a Fundação, durante esse mês de maio, a Fundação Cultural Badeschi vai abrir o espaço para o ciclo A Questão Palestina em 5 filmes, que é promovido em parceria com o Cine Art 7. Por que o cinema para debater essa questão, hein? É uma questão bastante atual, né, que a mídia internacional praticamente não mostra. A Palestina nunca foi um país, na verdade, né? Essa questão que nós temos que ver. Aquele povo daquela região foi penalizado em função da criação do Estado de Israel em 1947, né? Isto incentivado pelos ingleses e norte-americanos. Então, veja bem, aquela região toda existia comunidades judaicas, mas que viviam harmoniosamente com o povo palestino. Tanto é que, logo após a Primeira Guerra Mundial, as primeiras famílias judaicas que voltaram para a Palestina, foram bem recebidas e até então estava tudo em paz. Em 1947, após a Segunda Guerra Mundial, e com o extremo massacre do povo judeu na Europa, o judeu retorna à Palestina fortemente paramentado, armado, com um exército constituído. E tomam aquela região como sendo deles. E aí fica a indagação: como é que um povo que foi massacrado totalmente durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, retornam à Palestina fortemente armados com um exército constituído? Quem financiou isso? E isso nós vamos responder neste debate. Agora, quando o senhor fala, Ricardo, sobre o Israel, né, o Estado de Israel ser constituído, isso com a permissão, a gente lembra, da ONU, né? Sim. Na verdade, quem na época patrocinou este fato, a ONU era praticamente manipulada pelos Estados Unidos. Então eles precisavam de uma base naquele barril de pólvora lá, onde está a maior fonte petrolífera. Então eles precisavam ter um país lá dentro daquela região para poder ter um tentáculo junto ao mundo do petróleo. E aí criou-se o Estado. Desculpa, eu quero chegar um pouquinho antes da ONU. Porque a ONU foi um final de um processo que decretou a existência do Estado de Israel. Mas antes desse processo, como é que foi chamado, como é que foi transferido os judeus que eram na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil, em toda a parte do mundo, como é que essas comunidades judaicas foram levadas para a Palestina? Essa é a época do imperialismo no seu maior esforço. Era o imperialismo britânico e francês. Esse imperialismo que teve o papel de, primeiro, tem que lá chegar nos judeus em toda parte, botar na cabeça deles que eles estão perseguidos e que eles têm que deixar a sua sociedade, onde eles moram, para morar em outra sociedade. Olha que maneira torturosa foi, né? Torta. Como é que criaram pessoas judaicas que foi visitando todas as comunidades judias que está em Rússia, na União Soviética na época, na Alemanha, na Europa toda. É para convencer eles que não, aqui vocês estão perseguidos, é bom sair para um país que é uma terra sem povo. Esse aqui foi a grande mentira que o sionismo e o imperialismo na época criou. É uma pátria sem povo, que depois de 60 anos aparece que não, essa pátria tem povo, que esse povo está lutando desde aquele tempo até agora. É de maneira que vários judeus, inclusive uns judeus Einstein,
Ele foi convidado para ser o presidente lá do Estado de Israel. Ele recusou nem de viajar. Ele falou, olha, jamais eu posso aceitar que toma um lugar de alguém que existe. Vocês estão falando que é uma pátria sem povo, mas está lá o povo palestino, está lá. Existem outros filmes que nós podemos ter colocado na mostra, do Costa Gavras, que é um diretor grego que fez muitos filmes, como Z, Estado de Sítio e tudo mais. Ele tem um filme muito interessante que se chama Hanukkah. Hanukkah é o seguinte, um dia um senhor ele entra num museu, e lá no museu, e ele se deita numa cama que está no museu. Aí ele, que era um quarto. E aí eles foram lá e quiseram tirar. Ele disse, não, este quarto é meu. Eu nasci aqui, eu fui criado aqui. Está vendo aquela foto, aquele menino lá ao lado daquele casal? Sou eu. Isto aqui é meu. E o filme todo é sobre o julgamento em Israel, claro, sobre aquela personagem. É super interessante, né? Assim, nós poderíamos ter ampliado. A nossa questão, nós não queremos fazer apologia aos palestinos. Nós queremos mostrar de fato o que a mídia hoje ela não mostra totalmente, ou ela só mostra parcial a coisa. Ela mostra de fato como é a questão palestina. Muito bem. Bom, nós temos um compromisso com o Toque Esportivo. Eu vou pedir para os senhores aguardarem só um instantinho. A gente vai para o Toque Esportivo e a gente já volta para falar sobre, eu diria, esse mês, né, de festival palestino aqui em Florianópolis, sobre a questão palestina. 5 filmes que serão veiculados aqui em Florianópolis para justamente tentar esclarecer um pouco essa questão da Palestina, esse conflito entre Palestina e Israel. A gente vai para o Toque Esportivo e já voltaremos, não saia daí. Rádio Livre. Guarujá. 2h41, a temperatura 23 graus, recebendo Ricardo Helou, representante do Cine Art 7, também Kader Othman, que é da comunidade palestina, assim como também Manhal Kassurra, também da comunidade palestina. Nós estamos falando sobre o Festival de Cinema Palestino que acontece em Florianópolis. Eu diria que é um mês, né, de filmes. A gente tem um compromisso daqui a pouquinho com a rede Bandeirantes, mas para a gente poder... Por favor, permite corrigir, é da Sociedade Síria, Manhal. Ah, o Manhal é da Sociedade Síria. Ah, exatamente. Sociedade Síria, me perdoa, então. A gente estava falando que há diferenças, né? Eu já coloquei tudo junto aqui, não dá, pelo amor de Deus. Bom, para a gente, antes aqui do nosso intervalinho, vamos falar então, dia 4/5 tem uma primeira sessão, né? Agora, quarta-feira, é isso, né? Quarta-feira. Que é o filme Ocupação 101. Uma produção dos Estados Unidos. Americana a produção. E vai falar justamente sobre... É o filme, eu acredito que seja o filme mais didático da mostra, porque ele vai contar exatamente todo o processo. Ele vai desde o início de 1900, dos anos 1900 e vem até os dias atuais. Vai contar toda a questão palestina. Isso lá no Cine Art 7, né? Isso na Fundação Cultural Badeschi vai ocorrer. Me perdoa. Todos eles na Fundação Badeschi. Sempre na Fundação Cultural Badeschi. Que fica na Visconde de Ouro Preto, próximo ao Hotel Flop, logo atrás do Teatro Álvaro de Carvalho. Logo aqui no centro, né? Visconde de Ouro Preto, perto do TAC ali. E vocês estavam falando aqui no intervalo que vai haver um encontro para discutir o filme também. Isso. Depois de assistir o filme, vocês vão se reunir para ver onde é que as coisas estão corretas, onde é que estão erradas. É isso que vocês fazem também. Vamos fazer um bate-papo logo em seguida da sessão. O filme do dia vai ser sorteado entre os presentes e vamos encerrar com um coquetel árabe, né, com iguarias árabes. Vai ter um coquetel, então. Todo mundo vai ser presenteado gratuitamente com essa mostra palestina. Tem alguma origem do nome? Ocupação 101, tem alguma? Vocês sabem por quê? A Ocupação 101 vai contar sobre o processo de como ocorreu toda esta ocupação. Né? Você falou de 1900, então quer dizer que essa ocupação já é planejada antes? Sim, processo antes da Segunda Guerra Mundial. Início do século XX, começa lá por 1900 e vem até os dias atuais.
Então seria como a terra sagrada para os judeus, né? Isso já seria um planejamento. Então, é claro, é terra sagrada para cristão, a gente sabe que é terra sagrada. Rádio Livre. Guarujá. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios Ricardo Hello, que é da Cinearte 7, Kader Ottman, que é representante da comunidade palestina, e Manhal Kassurra, que é representante da comunidade da Sociedade Síria. Estamos falando sobre a mostra de cinema internacional, eu diria, né? Porque trata da Palestina, com filmes internacionais. 5 filmes que serão exibidos em Florianópolis para tratar da questão da Palestina, do conflito entre Palestina e Israel. E esse debate importante, né? Que está longe de nós, mas que, para a gente falar, né, de política internacional, como tem dado o que dizer, né? O que as pessoas estão discutindo lá fora, principalmente, os debates são bastante acalorados, né? Acho que no Brasil, como é que vocês estão vendo? Vocês acham que precisa ainda insistir mais nessa questão? Como é que vocês estão vendo? Eu acho que se precisa entrar sempre na questão. Né? Elucidar a questão. Né? Porque, principalmente no cinema, o sistema já novo aqui, embora que ele é velho no mundo, os sabidos sempre disseram, uma foto vale 1000 palavras. Quer dizer, a foto sempre pode convencer o outro muito mais do que a simples palavra ali. Portanto, quando você veja, quando você vive com os acontecimentos, você fica convencido muito mais do que as palavras que o palestrante pode falar isso. Portanto, eu acho que esse sistema de trazer filmes, são 5 filmes, todos eles se discute a causa palestina de ângulo diferente. De maneira que depois de assistir os 5 filmes, você fica um background bem amplo e bem verdadeiro sobre o caso todo. Bom, a gente fala do primeiro filme, né, Ocupação 101, que vai ser demonstrado na quarta-feira, próximo dia 4, às 7 horas da noite. Antes tem o debate, né? Uma palestra de abertura às 6h20, às 7 horas a exibição do filme lá na Fundação Badesc. E depois, na próxima semana, dia 11, aí depois tem o coquetel, né? Tá me lembrando aqui o Ricardo, às 8h30 tem um coquetel também, após a apresentação do filme. E dia 11, na quarta-feira, na outra quarta-feira, dia 11 de maio, um filme que tem uma expressão que ficou bastante conhecida no Brasil, né? O filme é Inshallah, é isso? Inshallah. Esse filme trata do quê? Também a mesma... É uma médica canadense que vai trabalhar num hospital das Nações Unidas, que fica em Ramallah, mas ela mora em Jerusalém. Ramallah é uma cidade palestina que fica a 12 quilômetros de Jerusalém, que é uma cidade hoje dominada por Israel. E vai mostrar a realidade desses 2 mundos que ficam praticamente um ao lado do outro. Jerusalém, tudo parece em paz, uma grande metrópole, e Ramallah é algo como se estivéssemos dentro de um barril de pólvora, né? É uma coisa sufocante, né? E nós vamos presenciar esses 2 mundos que ficam praticamente um ao lado do outro, né? Perfeito. Muito bem, é o mesmo horário, 7 horas da noite, às 6h30 tem bate-papo com Kader Ottman, é isso? Isso. Quem seria ele? Ele está à sua frente. Claro, meu Deus do céu. Os nomes estrangeiros a gente acaba confundindo um pouco, me perdoem, tá? Da mesma maneira tem depois o coquetel, aí dia 17 na terça-feira, né, e no outro, né, como praticamente um mês, dia 17 tem o filme Violação de Domicílio, né? Um filme italiano. Que também vai mostrar como ocorre realmente a ocupação. Simplesmente o exército toma um lar e ocupam a parte de cima da casa. O marido se recusa a sair, a esposa quer sair da casa, o marido não quer, e aí cria aquele ambiente constrangedor, quase que insuportável.
Perfeito. A gente lembra que todos os filmes, né? Todas as sessões são gratuitas também, né? Sim, tudo gratuito. Bom, no dia seguinte, dia 18 de maio, na quarta-feira, o filme Omar. Aliás, esse filme é produção... esse é produção palestina. Esse é o único filme que é produção puramente palestina. 7 horas da noite, meia hora antes, como todas as sessões, tem um bate-papo, tem uma discussão, dessa vez com Nauro Josavelli, que não está aqui. Não está aqui. Tá certo. E depois tem também um café, né? Árabe, com iguarias árabes. É o presidente do sindicato de Sindasp, acho que. Nesse dia vai haver o lançamento de um livro de poesias. Nosso verbo é lutar. É do médico que mora em Caçador. Chamado Yasser Fayyad. Então ele lançou... Eu acredito que seja Palmitos, não? E fica ao lado de Chapecó, ele deve morar. Pode ser. Perto de Caçador. Não, ele é de Caçador, mas trabalha lá. Mas em Palmitos. Trabalha em Palmitos. Em Palmitos. De qualquer maneira, estará aqui dia 18, né? Para o lançamento do livro de poesia. E lançamento do filme. Aí, outra sessão, dia 24 de maio, cai numa terça-feira, o filme 5 Câmeras Quebradas. Justamente, o diretor do filme é o seguinte, ele comprou uma câmera para filmar o crescimento do filho. Coincidiu que logo que ele comprou a primeira câmera, ocorreu uma ocupação na região e ele começou a filmar. Coincidentemente, foram 5 câmeras quebradas. Ele perdeu 5 câmeras, mas ele conseguiu salvar o filme e montou este documentário. Esse filme não é somente palestino, tem a produção também de Israel. Israel também participa desta produção. Também às 7 horas da noite, às 6h30, meia hora antes, tem um bate-papo, uma discussão, dessa vez com a Silvinha. E aí, depois da apresentação do filme, um encerramento com um coquetel também. E lançamento de um outro livro. Vítimas de um apartheid ou ativistas silenciosos do sionismo? Uma pergunta que Hassan Félix faz. Isso, é um cubano que ele se converteu ao islamismo. Perfeito. Todos, então, com sessões gratuitas, na Fundação Badesc, na Visconde de Ouro Preto, ali perto do TAC, aqui no centro da capital. 2 horas e 58 minutos. Lembrando que todos os 5 filmes serão sorteados entre os presentes. Deixa eu aproveitar aqui a presença do Manhal Kassurra, que mal falou aqui ainda. Não, tá certo. Que você é representante da comunidade da sociedade síria, né? Como é que está? Como é que você está vendo essa situação, né? Eu acho que os noticiários sobre a Síria também deram uma resfriada, parece, né? Como é que você está vendo e por que a sociedade síria também se envolve nessa questão da Palestina, Manhal? Porque o sírio também se preocupa com Palestina, porque Palestina historicamente é uma parte da Síria. Os sírios sempre foram educados a amar Palestina como amar a própria Síria, porque na mente do sírio, Palestina fazia parte da Síria. Fazia parte antigamente e até agora faz parte da essência dele. Não tem como separar a Síria da Palestina, o Síria do Líbano, o Síria do Iraque, porque tudo como um corpo. Qualquer órgão que fica doente, outro corpo vai ficar doente. Então, quando teve problemas com palestinos, sempre os sírios iam para a rua, iam se manifestar, iam ajudar. Mesma coisa que acontece com os sírios, os palestinos também vão para a rua, vão se manifestar, porque quase o mesmo povo. O mesmo povo, só em lugares diferentes ou vizinhos. A teoria da União Árabe. União Árabe é a mesma língua, a mesma tradição, a mesma cultura, a mesma história. E não tem como não sentir aquilo que ocorre num lugar pertinho, assim. Perfeito. Muito bem, agora são 3 horas da tarde, a gente vai para um breve intervalinho. Eu já vou deixar uma pergunta aqui. Bastante provocativa para a hora que a gente voltar. Se esse conflito tem solução e qual seria, na opinião de vocês? É só um instante, 3 da tarde, a gente já volta para continuar essa conversa com o pessoal que está falando sobre este festival de cinema palestino que acontece em Florianópolis. Rádio Livre. Guarujá.
na Rádio Guarujá. Este é o Rádio Livre desta segunda-feira, 2 de maio de 2016, recebendo aqui o Ricardo Hello, que é representante do Cine Arte 7, também aqui nos estúdios, Kader Othman, que é representante da comunidade palestina, e o Manhal Kassurra, que é da sociedade síria. Estamos falando sobre a questão palestina neste festival de cinema que acontece em Florianópolis. 5 filmes que serão exibidos gratuitamente na Fundação Badesc, aqui no centro da capital, dia 4 de maio, dia 11 de maio, dia 17, dia 18 e dia 24, todos neste mês de maio. Tem um site para dar uma olhadinha para essas sessões, para o pessoal pegar outras informações? Da Fundação Cultural Badesc. Está na página da Fundação Cultural Badesc. Então é só ir no site da Fundação Cultural Badesc que vai encontrar ali os horários das sessões, né, os dias corretamente, enfim. Bom, eu fiz uma pergunta para vocês antes do nosso último intervalo, que é para falar sobre esse conflito, se tem solução ou não. O que vocês acham? Vocês acham que tem melhorado nesses últimos anos? A gente viu que recentemente teve um conflito, né, lançamento de bombas de um lado, de outro, enfim. O que vocês acham? Que isso se chega a uma solução um dia? Ou se as ocupações israelenses estão cada vez mais se expandindo, né? Como é que vocês veem a questão? Eu vejo que o palestino, ele é dono da terra. Ele está lá desde 3, 4 mil anos. Está lá toda a vida. Desde o tempo de Canaã, os palestinos estavam morando lá, continuam morando. Veio agora, em 40, 50 anos atrás, por vários interesses, alguém dizer que não, essa terra é minha, não é tua, rapaz. Você está vivendo 4 mil anos aqui, mas você roubou há 4 mil anos. É um pouco ridículo falar isso, né, agora sobre um povo. O que eu digo, com tudo isso que acontece, com todo o sofrimento que o povo palestino sofreu durante esse tempo, o povo palestino é capaz de aceitar todo ali, salvando 2 direitos que ele tem. Inclusive, esses 2 direitos estão homologados pela ONU. A resolução 194, o direito de retorno. Aquele palestino que foi expulso na sua terra em 1948, ele tem o direito de voltar se ele quiser. Se ele não quiser, tudo bem. Mas quem quiser voltar, que tem que voltar. E lá, junto com os judeus que ficam, o que sobram, o que querem viver lá, nós podemos fazer um Estado único. Porque aquela terra é pequena para fazer 2 estados. 2 estados vai criar um atrito entre esses 2 estados, de maneira que é capaz de fazer todo dia uma guerra diferente. Portanto, eu acho que a solução é um Estado só. Porém, para fazer esse um Estado, tem que tirar aquela injustiça que foi posta sobre o povo palestino, para começar com uma solução justa, uma solução aceitável, pelo menos pela parte do palestino. Ele é o dono da terra. Agora, Israel não vai fazer? Logicamente, se não vai fazer, vai ter que continuar toda a vida a luta de uma maneira ou outra até chegar uma sociedade israelense que aceita isso. Uhum. É uma questão de realmente de se debater, né? Eu acho que as próximas gerações talvez elas aceitem, né, com mais tranquilidade, né, esse conflito milenar que vocês estão falando aqui, né? Essa discussão que já percorre não é apenas após a Segunda Guerra Mundial, mas um conflito que é uma discussão, né, que percorre, né, todos esses anos. O Manhal, bom, a Síria também vive um problema seríssimo, né? O Oriente Médio em si, né, tem vivido tempos bem complicados. O Iraque, a gente vê que também, depois da ocupação dos Estados Unidos, que certamente, quando os Estados Unidos ocupou, ele tentou, vamos dizer, com
inclusive com o Barack Obama, democratizar o Iraque, foi uma coisa que não deu certo, né? Hoje o Iraque vive assim, um período muito turbulento, inclusive com a ocupação agora do Estado Islâmico, né? E é claro que interfere, né? Inventada por ele mesmo. Exatamente, exato. E depois quem financia, né, de um lado ou de outro, as armas de onde estão vindo, enfim, o que você acha, Manhal, que a Síria hoje, né, fugindo um pouquinho da Palestina, a Síria hoje, ela consegue se recuperar? Ela consegue tirar o Bashar al-Assad, lá o presidente, que é um ditador também? Ela consegue se livrar do Estado Islâmico? O que vai acontecer com a Síria nos próximos anos? Eu não concordo com essa palavra ditador, porque ele é um libertador, ele é libertador da Síria, entendeu? Porque a mídia internacional chama ele ditador, mas eu contra isso, porque ele agora o único que pode salvar a Síria, entendeu? Ao contrário de muita gente que acha, entendeu? Essa é a minha opinião. Na verdade, o domínio todo da região é a questão do petróleo, né? Após a Guerra Fria, parece-me que a Guerra Fria não acabou. O próprio tentáculo dos Estados Unidos hoje é o Estado Islâmico. É um dos tentáculos do Estado Unidos. É a forma dele ainda ocupar aquela região. Ele utiliza um outro grupo com uma linha mais radical para poder tomar conta daquela região. Ele se utiliza. O barril de petróleo que ele compra através do Estado Islâmico é infinitamente inferior ao que a Síria venderia até então a eles. $500 agora. Entende? Então, a partir do momento que esse tentáculo, que é o Estado Islâmico, que é mantido por ele, ele adquire o petróleo o barril muito mais em conta do que ele adquiriria se fosse da Síria ou do Iraque ou do mundo árabe, qualquer parte do mundo árabe. Mas deixa eu me retratar, tá? Sim, claro sim. que eu não sei se eu ofendi a comunidade. Não tem nada. Não. Que tem gente que defende. Né, a sua posição. Não, porque assim quando não... eu falo ditador, desculpa, é porque o Assad, ele está no poder há 30 anos e o pai dele esteve outros 30. Agora eu não sei... Não, ele faz 15 anos. O Assad está 15 anos. O pai também teve algum... Teve 30 anos. 30 anos, então perdoe. Quer dizer, quando eu falo isso, porque no conceito de democracia isso não funcionaria. Agora, antes do Estado Islâmico, como é que estava a Síria? A Síria estava equilibrada, então, sobre o governo de Assad? Sim, estava um país maravilhoso, muito desenvolvido economicamente e socialmente. Ele era um dos primeiros países do mundo em questão de segurança, entendeu? Não tem preocupação, claro, problemas, sempre tem corrupção, sempre tem esses problemas, existem em todo lugar, entendeu? A Síria não é um país do primeiro mundo, um país do terceiro mundo, vamos supor assim, entendeu? Mas eles vivem, as pessoas lá vivem razoavelmente, entendeu? Só para dar alguns exemplos, por exemplo. Na Síria, qualquer pessoa estuda desde criança, estuda de graça. Se fica doente, ele vai vai na qualquer hospital de graça, ele será tratado. Entendeu? Pode estudar na universidade de graça. Então, não tem, até agora na Síria, por exemplo, 1 quilo de pão custa 50 centavos. O custo para o governo, R$4 a vender por 50 centavos para que ninguém morra de fome na Síria. Então, a questão social é bem tranquilo para a população, a grande população. Querem liberdade, querem democracia. Essa é uma questão que depende da cultura de cada povo. Então, você vai impor uma democracia para um povo que não tem uma tradição democrática, isso é errado. Por exemplo, a gente tem no Iraque como exemplo. Estados Unidos entrou no Iraque, queriam derrubar Saddam, porque queriam estabelecer democracia. Que democracia? Agora, depois 13 anos, porque foi a guerra do Iraque em 2003. Após 13 anos, o que é? Vamos olhar para o Iraque. Um caos. Queriam derrubar Muammar Gaddafi, derrubaram. Vamos olhar para a Líbia, aqui agora. Um caos. Agora, quem domina na Líbia é o Estado Islâmico. Um caos, porque não tem como assim, porque cada povo tem que respeitar a sua... O Egito também, se não fosse agora assim, se entra saiu, também porque agora se não fossem militares, agora que pegaram o poder, também seria caos. E a Síria agora, porque
agora na Síria tem terroristas de 80 países do mundo lutando na Síria. 80 países do mundo. Eles todos vieram para a Síria, todos bem armados, todos financiados pelo Ocidente, pelos países árabes. Eles lutam porque o terrorista vai lutar pela liberdade. Que liberdade? Vai para um país, vai de China, não sei, da Rússia, da Arábia Saudita, da Chechênia. Eles estão lutando. O que tem? Eles na Síria vão lutar pela liberdade. Que liberdade é essa? Que democracia? Eles são mercenários. Mercenários. Eles ganham dinheiro financiados pela Arábia Saudita, pelos países do Golfo Pérsico, também tem cobertura política do Ocidente, dos Estados Unidos, e também para eles entrarem, especialmente da Turquia, para entrar na Síria e para tentar derrubar o governo sírio. Porque eles querem derrubar o governo. Porque eles querem destruir o país. Um país sírio tem que destruir, porque não querem um país unido lá no Oriente Médio. Não querem Síria unida, eles querem dividir Síria em várias partes. Querem dividir Iraque em 3 partes, segundo as suas religiões, setas religiosas. Porque esse é o objetivo. Eles querem bagunçar lá aquela região. Esse é o objetivo. O presidente sírio, ele defende seu povo, defende seu... Por isso, se não fosse o povo lutando com ele, não ia resistir 5 anos. Sim. 5 anos ele está resistindo. Por que está resistindo? Porque o povo está com ele, lutando. Porque se não fosse ele, seria agora caos na Síria. Perfeito. Bom, olha, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu já deixo um convite aqui para os 3, né? Eu faço um convite, um apelo para vocês 3 retornarem aqui, para a gente, depois do Festival de Cinema, que vocês vão debater, o público vai estar presente, fica já o convite para vocês retornarem para dar um panorama de como é que foi esse festival, né? Se realmente as discussões elas foram proveitosas, né? Se o público esteve presente, enfim, já fica esse convite, a gente já está com contato de vocês para vocês retornarem. Eu quero fechar aqui com uma pergunta do Vilmar Ourix, nosso ouvinte, que ligou aqui e perguntou para vocês. Rapidamente, peço para vocês tentarem serem rápidos numa questão complicadíssima que eu sei que é difícil. Mas ele pergunta o seguinte, se os líderes, né, que assumiram a Palestina não conseguiram atingir a paz. Por quê? O que houve? É claro que é uma pergunta extremamente complexa, mas resumidamente, dá para resumir essa resposta do Vilmar? Eu acho difícil. Eu acredito que é fácil responder. O lado antagônico não quer resolver. O lado antagônico, ele quer tornar aquele ambiente insuportável de modo que o palestino caia fora daquela região, de fato. Eles estão fazendo o que Hitler fez na Europa, limpeza étnica, e é o que eles estão querendo fazer, limpeza étnica. Não tem solução. Solução para aquilo tem. Se os 3 líderes imperialistas tiverem vontade política de resolver a questão, eles resolvem. O tripé que eu falo é Estados Unidos, Inglaterra e França. Se esses três que tiverem vontade de política resolver a questão palestina, eles resolvem da noite para o dia. Muito bem. Eu digo, por último, não podemos mais pedir para a vítima fazer mais concessões para resolver o problema. O povo palestino é vítima. Não é ele que pode dar, ele que quer a paz. Só que o outro lado, que está segurando o poder, que não deixa. E não por isso manter a guerra, Tá certo. Kader, começa agradecendo a você primeiro. Kader Ottman, representante da comunidade palestina, obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Também Ricardo Hello, que é representante do Cine Arte 7. O Cine Clube. Obrigado, viu, Ricardo? Obrigado também a Manhal Kassurra, que é da Sociedade Síria. Muito obrigado. Contamos com a sua presença lá no primeiro dia do festival. Vá lá participar conosco. Leve. Relembrando, né, o Festival de Cinema, Questão Palestina em 5 filmes. Para quem quiser conferir a programação, é só entrar no site da Fundação Cultural Badesc e conferir ali durante todo esse mês apresentação gratuitas sobre a questão. Muito obrigado para vocês. Muito obrigado.